Muito bem, galera. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Obrigado por estarem aqui com a gente hoje. Queria lembrar que esse é o podcast Pode Contar Sua História, podcast da Farmarcas. A gente coloca no ar toda segunda-feira às 11 horas da manhã um novo capítulo, um novo episódio. Nós estamos numa primeira temporada contando histórias de vida de pessoas inspiradoras, de pessoas de quem nós admiramos, de pessoas que realmente têm algo para compartilhar e, obviamente, para a gente aprender junto. E hoje tem aqui Ney Santos. Oi, chefe. Eu me emociono antes de começar, você imagina. Imagina como é que vai ser esse nosso bate-papo aqui, Ney. Obrigado por estar aqui, tá? Queria primeiro falar do hoje, quem é o Ney agora, nesse momento. Ney, currículo do Ney em 30 segundos hoje. Obrigado, chefe. Primeiro, agradecer pelo convite de estar aqui com você falando um pouco da história. Me senti lisonjeado, eu acho que é um baita prazer e uma honra estar aqui com você. Bom, o Ney é o diretor da Febrafar e de Inovação e Tecnologia hoje, mas ele também é principalmente o marido da Ju, pai do Miguel, do Tomás e do Pedrinho, que está vindo aí, né? É formado em gestão de empresas, MBA em gestão estratégica de pessoas e Big Data e análise, 2 MBAs. E é um cara apaixonado pelo que faz no dia a dia, assim. Então, esse é o Ney. O cara que mais estuda que eu conheço é você. Obrigado, chefe. Você estuda muito, né? Você é um cara muito dedicado ao aprendizado. Eu adoro estudar. A sala de aula, para mim, é um ambiente muito confortável, assim. Eu gosto de estar na sala de aula, eu gosto de estudar material na internet e tal. É uma coisa que me gera muito prazer mesmo. Uhum. Ney, eu quero falar da vida, eu quero falar do passado, eu quero falar do início, mas ainda dentro da questão relacionada à profissão, à atividade profissional, você é um cara que mudou. Desde que você chegou aqui, quanto tempo está aqui conosco? 11 anos. Na Febrafar, 11 anos. 11 anos. Você mudou de atividade, você mudou de função e você se adaptou em cada função e foi se preparar para ela. Foi engraçado, porque eu entrei aqui como analista comercial, né, Edson? Uhum. Entrei como analista comercial em 2012, né? E em finalzinho de 2012, setembro de 2012. E como analista comercial, ajudei lá no processo, no iniciozinho da Ultra Popular, né, da Farmarcas. Inclusive, você que fazia as planilhas de preço. Isso, a gente tinha um outro jeito de precificar e quando a gente mudou para o preço que é hoje atual, eu estava junto ainda até essa época. E depois eu virei gerente do PEC, gerente de produto, né? E passei algum tempo lá, uns 3 anos como gerente de produto, quando você me convidou, você e o Netinho me convidaram para ser diretor junto com o André, né, da Febrafar. Então eu acumulei a diretoria comercial, a diretoria de operações, né? Depois veio a Karenzinha, que veio juntar com a gente. E aí até 2022, até 2021 eu estava acumulando a função do diretor operacional, de marketing e de inovação e tecnologia. Aí veio o Dudu e dividiu de novo. Então, a nossa empresa vem crescendo muito, né? E demanda da gente bastante adaptabilidade, né? E eu tive essa oportunidade também de fazer várias funções e sair correndo. Primeiro, ter a oportunidade de ter a função, vocês confiarem na gente, para a gente aprender junto, mas também tive a oportunidade de aprender bastante e procurar me capacitar cada vez mais. Tá. Esse cargo de diretor de inovação, ainda que você estava diretamente ligado às novas iniciativas de tecnologia, nossa, não existia. Essa marca de diretor de inovação, ela surgiu com o cargo, você veio e a gente criou ela e deu essa nomenclatura. Não muda muito do que você fazia em termos de desenvolvimento de tecnologia, mas ele confere uma nova responsabilidade de olhar para o futuro muito, muito, muito distante em relação ao desenvolvimento de sistema, em relação ao desenvolvimento de produtos que a gente possa estar conectado para o futuro, né? Isso mudou muito o seu dia a dia ou não? Mudou, assim, acho que a gente já desenvolvendo o PEC há 10 anos, então eu já mexia com desenvolvimento de software, de sistema há 10 anos. Mas agora, depois da clareza, né, do que fazer e de um tema tão específico como inovação e tecnologia, que são temas que eu
já vinha estudando e que eu gosto muito, me tornou mais fácil especializar nessa área. Então, muitas coisas que antes eu não tinha tanta profundidade, a partir dessa mudança do cargo, me deu tempo para procurar me especializar e aprofundar. E na Febrafar, qualquer movimento é uma tsunami, né? Porque quando a gente fala assim, o nosso sistema tem pouco usuário, a gente está falando de 2.000, de 5.000 usuários, então qualquer coisinha é muito grande. E você pensar em tecnologia para uma estrutura dessa é uma grande responsabilidade mesmo. Ney, esse é o nosso podcast, é um podcast aberto, está no YouTube, está no Spotify. Muito provavelmente várias pessoas que estão nos ouvindo não sabem o que é PEC. Acho que é importante a gente explicar um pouco, até dentro do contexto, e a gente hoje, inclusive, nós conversamos sobre isso, sobre as mudanças estratégicas que a própria tecnologia nos impõe, o momento de transformação digital nos impõe. Acho que é importante a gente colocar um pouquinho para o pessoal entender, de fato, o que é o seu primeiro produto aqui. O PEC eu falo que é meu filho mais velho, né? Então falar dele é ter a oportunidade de falar de um filho também. O PEC ele é um programa de fidelidade, é um dos maiores programas de fidelidade do Brasil hoje, com mais de 50 milhões de clientes cadastrados. Então, é um programa que, quando foi lançado há 10 anos atrás, ele tinha um grande objetivo de ajudar as lojas em estratégias de preço, né? Uma estratégia de preço que fosse interessante para o cliente, mas que fosse sustentável para o lojista manter. E ele vem crescendo ao longo desses 10 anos. Hoje, ele se propõe a ajudar o lojista a gerir melhor os seus clientes, a conhecer o seu cliente, sua preferência do cliente e poder tomar decisões mais acertadas para atender o cliente melhor, né? E a gente está numa era de informação, Edson, e de tecnologia que proporciona muito o empresário, dono de loja, a partir da informação, a partir do dado que ele foi coletando, ele poder personalizar o tipo de serviço e de atendimento que ele vai dar para o cliente em busca de atender cada vez mais o cliente melhor, né? E com isso gerar mais satisfação do cliente, sabe? Isso é muito legal também. De novo, nós estamos falando de qualquer número aqui dentro, é um tsunami. Nós estamos falando de mais de 2 milhões de CPFs atendidos por mês. Isso, São quase R$1 bilhão de venda todos os meses, né? São 800 milhões, 700 milhões. E aí aquela coisa, qualquer movimento, qualquer marola na Febrafar, na verdade é um tsunami, né? Pelo volume. Muito bem, mas a ideia é falar de trabalho, obviamente, o nosso bate-papo aqui vem para isso, mas eu quero falar da vida também. E aí eu sei a sua jornada de vida, que também é um desafio enorme, uma transformação enorme, uma superação enorme, né? Acho que conheço poucas pessoas que têm o nível de superação que você tem e como que... E talvez essa, na minha opinião, seja a sua grande força de estar estudando, de estar aprendendo, de estar fazendo. Vamos falar de Cuiabá. Eu sou cuiabano, né? Eu nasci lá e hoje estou com 40 anos e vivi lá até quase meus 27 anos. Sou de uma origem muito humilde, minha família é muito humilde, minha família, minha mãe, meus pais são pessoas simples, né? E nunca nunca fui de grandes posses, né? E eu estudei a vida inteira em colégio estadual, Edson, e lá em Cuiabá, no meio que a gente vive, a gente acaba ficando muito refém do círculo ali que você vive, né? E eu sempre procurei me dedicar muito, né? Isso é uma característica que eu tenho desde a minha infância, assim, tipo, na escola eu queria ser o aluno que melhor tirasse nota, que fosse o aluno mais aplicado. E isso veio para o lado profissional também, né? Então, comecei a minha vida profissional na Refrigeração Havaí como secretário, né? Eu até tenho uma foto, né, da refrigeração, ela existe até hoje. E comecei a trabalhar com 12 anos de idade, quando eu saí de casa. Então, eu tive... 12 anos você saiu de casa? Saí de casa com 12 anos. Saí da casa da minha mãe com 12 anos. Foi morar onde? Meu pai tinha um mercado e minha mãe separou do meu pai, eu tinha 1 ano. Então, assim, a gente não conviveu tanto. Meu pai comprou um mercado e ele chamou os 3 filhos dele para tocar o mercado. Então, fui morar eu e meus 2 irmãos, mais velho, eu sou caçula, para tocar o mercado. Meu pai
entre aspas, morava com a gente, mas não, quase não ficava lá. Então, a partir dos 12 anos, eu, meu irmão, meus 2 irmãos mais velhos, praticamente vivemos juntos ali, dividindo a vida ali a partir dos 12 anos. Você tem uma infância de muita pobreza? Tenho, assim, eu cheguei já a passar fome, mas não na infância, já foi mais na adolescência, já foi mais apertado, já era maior, já era mais velho. Minha infância, ela não é uma infância de grande, assim, fartura, mas nunca faltou comida em casa. Minha mãe nunca deixou faltar, meu pai nunca deixou faltar. Depois que eu cresci e saí de casa aos 12 anos, e aí fiquei mais adolescente e tal, aí foi quando minha mãe e meu pai já não estavam mais do lado, eu tinha, sei lá, 17 anos, aí foi quando a gente se E não tinha um apertou mercado para vocês comerem? A gente fechou, a gente conseguiu falir o mercado. Aí comia manga? Isso, eu comia manga. Essa história da manga é engraçada, porque... Engraçado não é, né? Na verdade, hoje serve né? A gente dá risada. serve como uma alavanca para a gente mudar um pouco a própria história da vida familiar da gente, né? Mas engraçado não é ter que almoçar e jantar manga, né? Não, não é não. É mais assim, hoje eu olho para isso e vejo como que mudou a minha vida a partir de lá. E como é que era a manga? Por que era a manga? O que acontece? Quando faliu o mercado, eu voltei para morar para casa da minha mãe. E aconteceu um momento que minha mãe ficou doente, saiu de casa, deixou a gente sozinho lá e foi tratar o problema que ela tinha e tal, foi tratar junto com a minha madrinha. As duas foram morar junto e moram junto até hoje. E aí ficou eu e meus 2 irmãos morando sozinhos numa casa lá numa vila militar. Meus irmãos trabalhavam e eu perdi o emprego, eu fiquei desempregado. E a gente ganhava muito pouco mesmo. E aí, como a gente morava numa casa, não tinha pai para ajudar, não tinha mãe para ajudar, e ganhava muito pouco, não tinha comida. Não tinha comida. E a minha casa era um quintal muito grande e tinha muita mangueira, né? Então, quando apertava muita fome, aí eu ia lá, tive sorte na época de ser época de manga. E já passei semanas já que meu almoço, minha janta foram manga. Já morei numa casa que teve a luz cortada, a água cortada. Era uma casa que... Essa casa mesmo, ela passava um córrego por detrás dela e Cuiabá é muito quente, né? Então, para dormir dentro do quarto com a casa quente, com um córrego onde tem muito mosquito, era muito incômodo. Então, eu já dormi em rede do lado de fora da casa, porque dentro de casa não dava para ficar por causa do calor, né? E acho que essa foi uma época que eu nunca esqueci, que eu acho que eu nunca vou esquecer, mas não é uma época que eu olho com tristeza, com culpa ou com raiva. Eu só vejo assim, tipo, o quanto que a gente, ao se dedicar, ao trabalhar e tentar fazer tudo com maior afinco, da onde a gente pode sair e aonde a gente pode chegar. O quanto que isso serve para você, assim, de alavanca para o que você é hoje? Edson, eu costumo... Porque o seu irmão também é bem sucedido, né? O seu irmão também é um mega profissional, um executivo de porte. Eu acho que, tipo, sem querer, minha mãe e meu pai deram grandes alavancas para a gente forjar uma personalidade que fosse alguém que quisesse mudar onde está. Ou a gente fazia isso e ia ser alguém, ou a gente não ia ser ninguém, porque não tem pai e mãe para dar suporte. Então, ou era conosco ou era conosco. E, sem querer, eles nos empurraram para essa posição mais protagonista da vida, né? Então, quando você olha assim e fala, poxa, eu já passei fome e já comi manga no lugar de almoço, no lugar de janta, esse problema que está me aparecendo agora não é nada. Então, você usa isso sempre como parâmetro, assim, para comparar, sabe? Isso diminui muito os problemas do dia a dia já. Mas ele te impulsiona para você falar assim, não, eu consigo, eu vou fazer. Olha da onde eu saí para onde eu estou, né? E as responsabilidades que a gente tem com isso, mas e da onde você não quer voltar, né? É lá que você conhece o André e o Paulo, que são nossos diretores. Você já conheceu o Neto lá também ou não? Não, o Netinho, quando eu fui trabalhar na farmácia lá junto com o Paulo... Para justificar nossa galera aqui, nós temos no total aqui na empresa 9 diretores, né?
Dos 9, 4 são de Cuiabá. O Cuiabá serviu bem, né? O Neto, quando eu fui trabalhar com o Paulo na farmácia, que ele me convidou na época que eu estava desempregado, e foi nessa época aí da fome, né, da manga, né? Ele nem sabia disso, mas o Neto já tinha vindo para São Paulo tocar com você aqui a Febrafar. Mas o André é uma história engraçada, porque eu mudei de escola no meio do ano. E para a escola que eu fui, era a escola onde o André estudava, sabe? E o André, eu fiz amizade com ele no primeiro dia de aula. Quando eu entrei dentro da sala de aula, entrei no meio da aula e tal, estava se fazendo um trabalho e eu caí no grupo para fazer esse trabalho junto com o André. E desse primeiro dia, 2008, não, 98, eu acho, 98, 99, a gente virou amigo e de lá pra cá a gente nunca deixou essa amizade, já vai fazer um bom tempo já. Já faz um bom tempo. Bom, aí você está em Cuiabá, você está trabalhando em farmácia, e como é que você sai de Cuiabá? Então, essa história da manga, o Paulo me chamou para trabalhar com ele na farmácia, me fez uma proposta lá para entrar ao meio-dia e sair às 8 da noite. Eu fiz uma contraproposta para ele, de eu entrar às 7 e sair às 8 da noite, para ele me pagar o almoço, né? Porque eu parava de passar fome, né? E aí o Paulo deu ok, e aí eu comecei a trabalhar com farmácia, eu trabalhei como entregador, como caixa. Depois essa farmácia foi vendida para um empresário local que tinha outras 4 farmácias, essa foi a 5ª. Aí eu fui trabalhar para ele, para o Roberto, nessa micro-rede, né, de farmácia lá em Cuiabá. Aí eu me especializei na área de balcão, virei supervisor de marketing dessa rede, ela chegou até 9 lojas, eu era supervisor de marketing dessa rede. E depois recebi uma proposta para ir para uma multinacional, para a Souza Cruz, né? E aí eu saí da farmácia, saí do ramo farmacêutico por um tempo, fui trabalhar na Souza Cruz, cresci, recebi bastante oportunidade lá também, e foi da Souza Cruz que eu saí de Cuiabá e fui para Belo Horizonte trabalhar como trade marketing da Souza Cruz lá em BH, né? Aí eu trabalhei lá por um tempo e daí eu saí da Souza Cruz e... Caiu no mundo nosso. Voltei, graças a Deus, para a época, para a farmácia, para o mundo associativista. Na verdade, você nunca mais voltou para a farmácia, você voltou para as associações, que já é um sistema organizacional que é o que nós fazemos hoje pela Febrafar, de cuidar de farmácia através das associações. Você foi trabalhar na rede Entrefarma. Isso. Que é uma das redes que compõem a Farmarcas hoje. Isso, E foi uma... Assim, é engraçado como as coisas se movimentam na nossa vida, né? Eu atribuo isso muito a Deus. E sair da Souza Cruz e ir para a Entrefarma foi um momento muito tenso, assim, da minha carreira, porque não foi um movimento desejado, né? Foi um movimento que aconteceu, né? Eu fui demitido da Souza Cruz, né? Eu não saí de lá porque eu quis. E aí o pessoal da Entrefarma me acolheu como um filho e me aceitaram lá e me ajudaram muito nesse tempo. E a proximidade que a Entrefarma tem com a Febrafar era muito grande, né? Sempre foi muito grande, né? E eu tive a oportunidade de ver nascer a Ultra Popular. A Super também, que nasceu na mesma época. Isso. E a participar da inauguração da primeira loja, né? Eu estava lá em Campo Belo quando o Juliano abriu a primeira loja. Eu fui lá ver no primeiro dia, lá, dia 2 de maio, eu acho, de 2012, eu estava lá. Então, ter ido para a Entrefarma também foi uma grata satisfação, porque ela é muito próxima da Febrafar, me ajudou a estar mais próximo da Febrafar. Aí foi quando o Netinho me convidou para vir trabalhar na época na Ultra Popular, né? Como analista comercial. Isso em 2012. Aí eu vim para cá correndo. A sua competência maior naquele momento era fazer planilha de Excel. Era. Bem, sem usar mouse. Né? fazer bem. Muito bem, mas de lá, e aí você vem para cá, e nós já falamos um pouco dessa jornada a partir do momento que você chegou, mas acho que aqui a grande história desse seu momento de vida é que você traz a Ju para cá também, sua esposa. Sim. Também é de Cuiabá. E como é que ela veio parar aqui? Inclusive a Ju já trabalhou conosco, né? A Ju é o amor da minha vida. É a mulher que eu sempre sonhei em casar. Foi minha primeira namorada. A gente se conheceu na escola, na 5ª série.
né? E sempre foi um modelo de mulher que eu desejei um dia para mim. Não achava que seria ela porque a gente era muito distante, né? Eu estava aqui em São Paulo, ela estava lá em Cuiabá. E no final do ano sempre passo os finais de ano lá com a minha mãe, com a minha família. E eu chamei ela para sair e ela aceitou, entendeu? E aí a gente ficou juntos, né, uns 3 dias, depois eu voltei para cá, para São Paulo, e em fevereiro eu voltei e pedi ela em casamento. Então a gente namorou 30 dias, ficamos noivos por 11 meses e a gente casou dia 3 de janeiro de 2015, vai fazer 10 anos, né, 9 anos, ano que vem. E de lá a gente vem construindo uma família muito linda. Ela me deu já 4 grandes presentes, o Miguel, o Tomás, o Rafael, que a gente perdeu, que está no céu, e o Pedrinho, que está chegando. Então, os meus 4 filhos são os grandes tesouros que o meu casamento, junto com a Ju, criou, assim, e não consigo imaginar a minha vida sem a minha esposa. Ela largou tudo, ela era uma excelente profissional lá em Cuiabá, ela é formada em marketing, pós-graduada pela ESPM, uma profissional de primeiro gabarito, e ela largou tudo que ela tinha em Cuiabá para vir casar comigo e morar comigo em São Paulo. Aí a gente trabalhou aqui na Farmarcas, né, na área do marketing e tal, entrou como anjo, se não me engano, e depois foi para o marketing, mas depois que veio o Miguelzinho, ela escolheu ficar em casa e se dedicar 100% ao ofício de mãe, né? E hoje ela trabalha em casa, né? Atuando lá como... O Miguel, não, né? Eu queria contar isso para todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo, e eu acho que aqui é uma outra jornada, de um outro aprendizado, que você vira um embaixador da causa. O Miguel é autista, num grau relativamente alto, né? O autismo ele tem 3 níveis de suporte, né? Que sai do 1 ao 3, e o 3 é o que mais demanda suporte, né? É claro que dentro desses níveis não é tão simples assim, mas dentro desses níveis também tem diferença e tal. E o Miguelzinho, ele é nível 3 de suporte, ele é não verbal até hoje, então vai fazer 5 anos. É uma criança que nos ensina muito todos os dias, porque ele é muito inteligente, ele é muito esperto. E quando a gente recebe o diagnóstico do autismo, por não conhecer muito na época, isso foi em 2020, bem no ápice ali da pandemia, foi um baque muito grande, mas depois você aprende a... Eu me lembro que na época eu conversei muito contigo sobre isso e eu te disse, né, até porque tanto você como a Ju são extremamente religiosos. Se Deus te deu Miguel, é porque você iria saber cuidar dele, né? Sim, e Edson, é impressionante o quanto ele nos ensina, assim, porque realmente é muito fácil você projetar seus anseios no seu filho, né? E querer que ele faça aquilo que você não fez e tal. E o Miguel muito rapidamente nos colocou no nosso lugar, né? De ser espectadores da vida dos nossos filhos e deixar tudo que a gente pode dar de contexto para eles, mas deixar que ele floresça de acordo com as capacidades dele e com as competências que ele tem, né? Então, ter o Miguel olhando no meu olho, olhar para mim já é um ganho, sabe? Então, a gente aprender a valorizar pequenas coisas, assim, que para um pai de uma criança neurotípica é muito comum um filho encarar você chamar fulano e ele virar de lado e ouvir e responder com um olhar, né? O Miguel hoje faz isso, mas para nós é uma grande vitória. O primeiro dia que ele fez isso eu guardo até hoje, sabe? Um abraço do meu filho, um beijo do meu filho, é uma coisa assim, é uma conquista, sabe? E ele foi muito capaz de nos ensinar, Deus foi muito bom comigo, com a Ju, de nos dar o Miguel, porque ele coloca as coisas no devido lugar, assim, então a gente vê o que realmente importa da vida, sabe? O Miguel nasceu em? 2018. 2018, 2020, você diagnosticou. O que muda, Ney? O que muda na sua percepção de vida? O que muda, assim, em termos de desafio? Como você disse, você projeta as coisas no seu filho, mas ao mesmo tempo agora você tem uma realidade de saber exatamente o seu desafio
em relação ao desenvolvimento do Miguel e, sobretudo, ao bem-estar do Miguel, mas a sociedade, porque, queiramos ou não, infelizmente, tem preconceito, você tem, às vezes, uma dificuldade de fazer as pessoas entenderem as diferenças. Primeiro que você passa a fazer parte daquela camada de pessoas que são mais discriminadas na sociedade, né? Então, você leva seu filho num parquinho e, de repente, você vê que as crianças fogem dele, não interagem com ele, ou, às vezes, seu filho tem um jeito de agir diferente e os pais da criança no parquinho vai lá e tira o filho de perto do seu filho, como se ele tivesse alguma doença contagiosa. Isso tudo já aconteceu com a gente, sabe? E isso deixa a gente muito mais sensível com o que acontece hoje no mundo, de muita discriminação, muito preconceito, porque você sente na pele mesmo o que é isso, né? Ao mesmo tempo, também te gera bastante casca, porque se você for se importar com essas coisas, com o olhar dos outros, porque seu filho está com algum movimento estereotipado, ou seu filho está gritando dentro da igreja, ou seu filho está correndo e derrubando alguma coisa, se você for preocupar com isso, você com um filho atípico, né? Que ele não é neurotípico, um filho atípico, você não vive. E não deixa seu filho viver. E aprender que o Miguel, ele não sabe o que é autista e não autista. O Miguel, ele é ele. E ele é feliz, ele é uma criança feliz, uma criança sorridente, uma criança carinhosa, uma criança especialíssima, não pelo autismo. Ele é especial pelo que ele é, né? E a gente aprende um pouco a olhar as pessoas um pouco mais do que como elas são mesmo, menos do que o que elas podem ser ou o que elas não podem ser. É uma posição assim que demanda bastante energia, porque o Miguel tem uma rotina de terapias muito grande e as terapias são todas de longo prazo, então você fica meses tratando e você compartilha conosco lá nos nossos grupos da diretoria as pequenas vitórias, né? Sim. As pequenas vitórias do Miguel, né? Você começa um processo, você tem longo o tratamento ou a terapia para que ele possa conquistar uma pequena vitória, né? O autista ele tem dificuldade de interação social, né? Então, por causa disso, ele não aprende por imitação, que é a principal válvula de aprendizagem humana, né? Por imitação. E o Miguel não, o Miguel ele precisa que você explique para ele e capacite ele para coisas que são básicas, como tirar uma calça, tirar uma camisa, colocar uma camisa, escovar os dentes, lavar as mãos. Tudo isso é um aprendizado que tem que ser estruturado. Então, cada uma dessas conquistas que ele faz, para nós é um grande ganho. Ele aprender a comer com garfo, ele aprender a lavar a mão, a enxugar a mão na toalha, a usar o banheiro. Hoje a gente está na guerra de tentar desfraldar ele. Então, a gente vai conseguir com certeza. E a hora que a gente tirar a fralda vai ser uma outra grande vitória. E é muito legal porque realmente te coloca numa posição de cuidar das pequenas coisas e não se preocupar com coisas fúteis que às vezes, quando você não tem esse desafio, talvez você se preocuparia. Ô Ney, e você virou um embaixador da causa, e depois eu quero perguntar um pouco do Toma, como que ele se comporta em relação a tudo isso, e se ele não fica meio em segundo plano, mas assim, dentro dessa sua jornada de se tornar um embaixador da causa, você foi se envolvendo com grupos, com pessoas que têm, com famílias que têm as mesmas, né, não vou chamar de problema, mas vivem essas mesmas realidades. E como é que se dá visibilidade para tudo isso, para uma sociedade que pelo menos tende a se dizer mais diversa a cada momento? Assim, a gente, os pais de autistas, eles se reconhecem muito porque a dificuldade do autista, ele é igual para todos os pais, né? E o que mais aflige um pai de autista, principalmente um pai não verbal, é pensar assim, depois que eu me for, que o ideal é que eu vá antes do meu filho,
quem vai cuidar do meu filho se ele não sabe pedir um copo d'água? Então você passa uma vida toda tentando capacitar seu filho a ganhar autonomia, né? A ganhar autonomia, a ser independente, né? E isso faz com que os pais de autistas se aproximem e troquem muito conhecimento. Então é muito comum a gente estar junto numa clínica de terapia, aí vem lá uma outra mãe com filho, e aí você vai conversando, aí ela te dá uma dica de uma nutricionista, você dá dica para ela de um advogado que consegue uma liminar para poder bancar os custos que são altos, né, para um tratamento adequado do autismo, é um tratamento bastante intensivo. E ao mesmo tempo, assim, às vezes tem pais que, ao receber o diagnóstico, eles passam por um momento ali de luto e de negação, né? Ele não aceita esse diagnóstico de maneira muito rápida. O meu processo de luto foi um pouco diferente, assim, tipo, eu recebi o diagnóstico do Miguel foi numa quinta-feira, no sábado eu já tinha uma terapeuta lá em casa fazendo uma avaliação do Miguel. Né? Só que no domingo me caiu a ficha que aquilo não era um sprint de 100 metros, aquilo ia ser uma baita de uma maratona, né? Eu tava... No sábado eu levei a Ju e o Miguel para ir ver loja de brinquedo para crianças especiais, a gente comprou bola de yoga, de pilates para ele poder pular, que a gente viu na internet que era bom, tal, não sei o quê. E aí no domingo eu tô brincando com ele, e eu tô vendo que ele tá brincando comigo, mas ele não tá comigo. Ele não sabe que eu tô ali, né? Isso foi 4 dias depois do diagnóstico. E aquilo me caiu como uma bomba, né? Eu saí dali da brincadeira com ele. E chorei muito, assim, porque o pai que ama o filho, quer estar próximo do filho, né? Só que aos poucos eu entendi que sim, que ele me reconhecia, que ele me via, mas o jeito dele ver é diferente de uma criança neurotípica, né? O jeito dele me reconhecer, dele se importar com a minha presença é um pouco diferente. E isso acho que me deixa mais maduro, sabe? Deixa eu e minha esposa mais maduros em relação ao casamento, porque a gente tem um motivo muito forte de... Você sabe, Edson, o casamento é sempre um desafio de convivência, né? Só que eu e a Ju temos motivos muito fortes de manter as nossas diferenças longe do nosso objetivo principal, que é dar uma educação boa para o Miguel e para o Tomás. Então, acaba que eu acho que a experiência do meu filho me amadureceu bastante, assim, ao longo desses anos. Tá, e aí vem o Tomás. O Tomazinho veio dia 22 de setembro de 2020, né, vai fazer aniversário daqui a 10 dias. Então, o Tomazinho veio, a gente tinha um mês de diagnóstico do Miguel, no meio da pandemia, né? Eu, nas primeiras semanas, você sabe, eu tive ali problemas com Covid, eu cheguei a ser internado, mas Você quase morreu, na verdade, tá esquecendo de contar essa história. Você foi uma das pessoas que nós tínhamos, quase que foi bem no início do Covid. Aliás, essa é uma história absolutamente incrível, que eu nem ia mencionar aqui, mas que é importante a gente falar um pouquinho. Mas hoje o Tomazinho, ele é o melhor amigo do Miguel. E o Miguel adora ele, eles se abraçam muito e tal. No começo, o Tomás é um menino muito inquieto, bastante bagunceiro mesmo, como é de se esperar de uma criança de 2 anos. E então ele puxa o espaço dele, ele não deixa eu e a mãe dele ficarmos 100% focados no Miguel. E por um momento, quando ele nasceu, eu me dediquei um pouco mais para o Miguel e a Ju teve a sabedoria de fazer o contraponto com o Tomás. Aí hoje a gente já divide muito mais a atenção entre os dois e procura interagir, fazer com que os dois interajam juntos. Porque por mais que tenha uma diferença de idade entre o Miguel e o Tomás razoável, ele tem 5, o outro tem 2, o Miguel tem um déficit cognitivo. Então a idade do Miguel está muito próxima à idade mental do Tomás. Então eles conseguem brincar das mesmas brincadeiras, eles conseguem interagir da mesma forma, né? E isso facilita muito a gente dar atenção para os dois juntos. Isso é também uma sorte muito grande.
O Tomás é um menino maravilhoso, começou na escola agora, tá nos surpreendendo. A professora veio comentar com a gente que ele tem uma memória muito boa, que ele é muito inteligente. É um menino maravilhoso. Vamos falar do Covid aqui para a gente encaminhar para o fim. Você foi, assim, logo você pegou Covid bem no início da pandemia, quando ainda não se tinha uma certeza toda do tratamento. E foi exatamente na semana que o Tomás nasceu, né? Isso, foi 5 dias depois do nascimento do Tomás. O Tomazinho nasceu na terça, se não me engano, terça ou quarta. E eu fui internado de Covid no domingo, né? E assim, quando eu fui pro hospital, porque eu já estava me sentindo mal, né? Eu ainda me lembro que eu tava no sofá com a minha esposa, eu falei assim, amor, amanhã cedo, se eu continuar assim, eu vou pro hospital. Aí eu pensei, não, mas amanhã é segunda, amanhã tem empresa, né? Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá agora, porque se eu tiver com Covid, eu já nem vou pra empresa e trabalho de casa amanhã de home. Peguei o carro e fui sozinho pro hospital, né? Aí cheguei lá, o médico mediu minha saturação, já chamou a enfermeira, a cadeira de roda, me colocou lá, já me botou direto no oxigênio. Aí tiraram o raio-x, a ressonância do pulmão, e já me levaram direto para UTI, que eu tinha perdido metade de cada um dos pulmões, né? Eu estava funcionando com um pulmão só, metade de um, metade do outro. E aí foi a hora que você olha assim e vê que você pode morrer, né? Foi também um momento de bastante aprendizado também. Difícil, né? Foi, e assim, a gente tem muita sorte de estar aqui em São Paulo, de ter a estrutura de São Paulo, de ter as condições que São Paulo pode oferecer, né? E eu quero aqui também agradecer porque hoje eu estou aqui também porque você, a empresa, salvaram minha vida, né? Porque se eu continuasse no hospital que eu estava, eu não estaria aqui, com certeza, né? O hospital não sabia mais o que fazia comigo. Eu lembro que o hospital estava me dando xarope para tosse, já porque acho que eles não tinham nenhum protocolo tão específico como se tem hoje do Covid. E aí foi quando você decidiu mandar um avião lá em Cuiabá, buscar meu irmão, né? Para meu irmão chegar aqui em São Paulo e dar, porque só um familiar pode dar o aceite lá para mudar, né? Fazer requisição de mudança de hospital. E aí o Carlos veio para cá e largou tudo lá, veio para cá. Mas se não fosse a sua sensibilidade, junto com a do Paulo, de olhar e sentar e falar, a gente precisa fazer alguma coisa, senão ele vai morrer, eu não estaria aqui, né? E isso quando a gente fala assim, eu devo minha vida a essa empresa, às pessoas dessa empresa, comigo isso é um pouco literal, né? Eu realmente devo a minha vida a você, ao Paulo e à empresa em si, que possibilitou que eu tivesse esses laços, né? É uma coisa... Foram momentos de bastante dificuldade, porque quando você fica internado com Covid e vai tão mal, eu quase cheguei a ser entubado, né? Você vê o quanto o ser humano pode chegar numa situação de trapo, né? Porque eu não era capaz de tomar banho, né? Tinha que vir um enfermeiro dar banho em mim, né? Então uma pessoa que você não conhece, desconhecida, vir e passar pano no seu corpo e te dar banho. E toda vez que eles faziam isso, a minha saturação caía, né? E aí quando caía, vinha o médico e falava, se continuar assim, a gente vai ter que entubar. Se continuar assim, a gente vai ter que entubar. Então teve dias que o enfermeiro chegava e falava assim, vamos dar banho. Eu falava, não, já tomei banho à tarde. Porque eu não queria passar pelo aquele constrangimento do banho e também não queria correr o risco de fazer minha saturação cair, porque qualquer movimento que eu fazia exigia mais oxigênio do corpo e isso fazia minha saturação cair. E eu enganava os médicos. Claro que eu acho que não, porque eles deviam ter um controle, mas eu enganei muito enfermeiro já há alguns dias, falando que eu tinha tomado banho e não tomei. Ô Ney, eu me lembro que tinha um protocolo de ficar deitado de bruços, né? E você ficava o dobro do que se exigia exatamente para melhorar. Houve uma coisa que ficou gravada comigo quando eu entrei na UTI, lá ainda no outro hospital. A enfermeira virou para mim e falou assim, 50% está com você de sair daqui.
Os outros 50% é remédio, é gente, mas 50% está na tua mão. Do quanto você vai se dedicar nas terapias e tal. E eu tomei aquilo para mim como objetivo de vida mesmo, né? Então, quando a enfermeira falou assim, se você ficar de prona, que é ficar de barriga para baixo, né? Facilita a saturação, porque o seu peito não vai para cima do pulmão, né? Então, o pulmão tem mais liberdade para fazer o trabalho dele. E aí, beleza, é bom que você fique de prona. Teve dias que eu fiquei 17 horas, 18 horas do dia de prona, né? Sem mudar de posição, sabe? É só para comer, nos horários de comida. E também tem um processo do Covid que é muito doído, quando a pessoa fica com isso, que é é uma terapia de oxigênio, assim, né? Eles colocam a máscara no seu rosto e aquilo joga um ar na sua cara, assim, muito forte. E uma vez a médica falou assim, isso aqui é o que vai tirar você daqui. Falei, beleza. Aí ela, é bom que você fique 40 minutos, mas 1 hora é o ideal. Falei, tá ótimo. Pode sair, eu fico aqui, quando der a hora eu te chamo. Aí passaram 2 horas, a mulher entrou no quarto, né? Falei, você ainda tá com a máscara? Eu falei assim, moça, eu quero sair daqui e voltar pra minha família. Se você falar que isso aqui vai me tirar daqui, eu vou usar isso aqui o dia todo. Aí ela, não, mas não pode muito, tá? E foi e tirou. Então, o quanto que força, né? E aí você ter motivos fortes, né? Os seus amigos, seus parentes, seus filhos, sua esposa pro lado de fora, te dá de ânimo para superar qualquer desafio, né, Edson? Legal. Então, só para terminar, porque esse foi, acho que certamente, até agora, o nosso podcast mais choroso que teve. Olha que eu já entrevistei a Poliana aqui, tá? Minha filha. Foi certamente de bastante emoção, né? E para que a gente passou por uma jornada de bastante superação. Vamos lembrar de novo todo mundo aqui. Quem é o Ney de hoje? O Ney hoje é esposo da Juliane, pai do Miguel, do Tomás, do Rafael e do Pedro. Mas também é diretor de inovação e tecnologia da Febrafar, formado em gestão de empresas, pós-graduado em gestão estratégica de pessoas, MBA em Big Data e análise de dados pela FIA. E é uma pessoa apaixonada pelo que faz. E bem sucedido. Graças a Deus. Então tá ótimo. Então é isso, tá, galera? Só pra gente deixar isso aqui em alta, as coisas que acontecem na vida, e esse é um espaço para realmente a gente contar histórias, são às vezes histórias de superação, histórias que a gente se inspira e, sobretudo, pessoas que a gente tem como exemplo. Então, o podcast de hoje foi com o Ney Santos. O Ney trabalha com a gente aqui, pessoa apaixonada e apaixonante. Eu queria deixar aqui o convite a vocês que todas as segundas-feiras, às 11 horas da manhã, a gente tem um novo capítulo do Pode Contar Sua História. O podcast está no Spotify e no YouTube da Farmarcas. Um beijo, até a próxima.